Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão que nós vamos saber com o desenrolar dessa semana, talvez até indo um pouco mais para a semana que vem, para a gente começar a ter alguma ideia do que realmente vai acontecer. Vamos lá, primeiro é importante a gente entender que houve sim, e quem está dizendo que não houve, não existe, não acontece, está mentindo para si mesmo. Houve sim uma afinidade entre Lula e Donald Trump, sem dúvida nenhuma. Eles estão conversando e eles estão tendo aí um desenrolar da situação. Mas nós precisamos lembrar que o Donald Trump precisa sempre, ele sempre fez em todas as outras negociações, ele precisa mostrar para a base eleitoral dele que ele saiu com uma grande vitória. Mesmo que essa grande vitória seja uma pirotecnia, como por exemplo os investimentos aí da Arábia Saudita, Catar, que eles já tinham prometido, inclusive no primeiro mandato do Donald Trump e não fizeram absolutamente nada. Então eles falaram, não, nós vamos investir aí US$ 1 trilhão dentro dos Estados Unidos, fica tranquilo, tira as tarifas e a gente vai dar sequência. O Donald Trump pega isso daí, mostra para o eleitorado dele, eles acreditam que isso vai acontecer, mas não acontece, e aí a gente vai vendo como as coisas acontecem, né? Essa história do avião do Qatar, por exemplo, foi uma que desenrolou, porque no primeiro momento, no primeiro mandato do Donald Trump, houve uma promessa de investimento do Qatar muito maior do que o valor do próprio avião que eles fizeram aí, a doação para os Estados Unidos, né? E agora para tentar, faz assim, pega o nosso avião usado aqui, que a nossa família real não quer mais, você fica com ele aqui, a gente ainda vai fazer um novo investimento nos Estados Unidos, e aí a gente vê o que a gente faz, mas não cria problema com a gente aqui, e assim as coisas vão acontecendo, né? O Japão agora prometeu fazer um investimento de US$ 500 bilhões dentro dos Estados Unidos para retirar as tarifas lá compensatórias, mas a gente sabe que o Japão já tinha prometido várias outras coisas. Então é assim, o Donald Trump precisa sair com alguma coisa na mão, alguma vitória na mão, e é muito difícil o Lula ter condição de entregar essa vitória. Por quê? Porque primeiro nós temos a questão das terras raras, que são o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos nesse momento e a principal razão pelas tarifas colocadas agora, semana passada, contra a China. De novo, né? Nós já tivemos aí tarifas de 150%, e aí baixou, voltou, baixou de novo, voltou de novo, e agora tende, né, nesse encontro que vai acontecer nessa semana, tende a baixar novamente, esfriar os ânimos e continuarem as negociações por causa das terras raras. E o Brasil tem isso que os Estados Unidos precisam. E o Brasil tem isso mais perto, territorialmente falando, dos Estados Unidos. Ou seja, é uma grande chance dos Estados Unidos ter aí um segundo parceiro, um bailout aí para o parceiro deles, sem depender da Ucrânia, que está um caos na Ucrânia por causa do Zelensky, por causa do Putin, por causa de todos esses conflitos. O Putin não vai arredar o pé, o Zelensky também não quer arredar o pé, porque ele tem a Europa dando fazendo um background dele ali para segurar a estrutura toda por trás. Então nós temos aí muitas coisas acontecendo por ali. Donald Trump não se sente confortável. Qual é a segunda possibilidade? Brasil. Indo para o Brasil, ele fala, olha, eu preciso ter exploração de terras raras, eu preciso ter aí uma negociação com relação às Big Techs, com a liberação das Big Techs, o que constitucionalmente não é nem permitido, mas enfim, nós precisamos rever uma série de questões que são questões da estrutura jurídica do Brasil e principalmente da estrutura que o Brasil daqui para frente vai tomar para que ele não fique refém de novo de diversas outras decisões, principalmente decisões de mercados externos. Então, conceder terras raras pode ser uma coisa muito boa, desde que entenda-se que nós precisamos de uma troca de tecnologia. Os Estados Unidos têm tecnologia para exploração de terras raras? Tem. É a melhor tecnologia para exploração de terras raras do mundo? Não é. A melhor ainda é a da China. Mas existe uma grande possibilidade do Brasil e Estados Unidos formarem uma parceria dentro dessa questão de tecnologia, onde a tecnologia desenvolvida fique no país. Ou seja, desenvolve junto, explora junto, Estados Unidos ganha, Brasil ganha, a tecnologia fica, como foi feito no caso do caça Gripen. Então nós temos aí várias oportunidades se abrindo, vamos ver o que o Lula vai fazer com relação a isso e se efetivamente isso vai ser positivo para o Brasil ou se nós vamos ser mais uma vez o celeiro do mundo, onde a gente produz, manda para fora o melhor, fica dentro do mercado o pior e o povo brasileiro continua aí nesse voo de galinha subindo e descendo sem ter o que acontecer. Mas uma coisa eu achei muito bacana dentro dessas negociações, porque o Lula falou
E eu não costumo concordar muito com o que o Lula fala, tá? Mas o Lula falou uma coisa que faz muito sentido. Onde? Ele diz que houve sim uma afinidade entre o Trump e ele próprio, e isso foi confirmado pelo próprio Donald Trump, mas que lá atrás o Marco Rubio tinha dito para ele, tinha colocado para ele, né, essa questão de, olha, eu quero que faça X, Y, Z no Brasil, eu vou colocar aqui com algumas condições políticas, eu vou colocar aqui algumas condições que sejam estruturais do Brasil ou estruturais dos Estados Unidos. E agora, e o Lula respondeu na época, olha, não, eu não posso fazer qualquer tipo de concessão nesse sentido político com relação ao Bolsonaro ou enfrentar o STF, porque é uma questão jurídica, é uma questão estrutural constitucional, eu não posso fazer isso, isso não está sobre a mesa porque está fora da minha alçada. E quando o Lula fez alguns pedidos agora para o Marco Rubio respondeu com as próprias palavras do Lula, dizendo, olha, infelizmente eu não posso te conceder isso porque isso está fora da minha alçada, isso é uma questão estrutural americana e eu não consigo conceder. Então, essa negociação ela ainda tem muita coisa para acontecer e eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver muitos desdobramentos nisso, porque é claro que o Donald Trump tem interesse no Brasil, principalmente para não continuar refém da China pelos próximos anos, e o país inteiro, os Estados Unidos, depende de bons acordos, principalmente com essa questão das terras raras, que é o novo ouro, né, do futuro, aí é a nova moeda de troca com grande poder de negociação dos países. O Brasil é a segunda maior reserva do mundo, só que a gente precisa saber explorar, porque não adianta você ter e não conseguir explorar, e os Estados Unidos são extremamente dependentes disso por causa do mercado de tecnologia, onde eles querem se tornar a referência mundial e se manter como referência mundial, né? Outra coisa que é muito importante, que nós temos também como negociar, é a questão das águas, porque os Estados Unidos querem construir os maiores centros de processamento de inteligência artificial e processamento de internet do mundo, e isso eles vão depender aí de reservas de águas muito grandes, reservas muito fartas, né? E o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, aquilo que os Estados Unidos precisam. Não só pelos acessos que nós temos, mas principalmente pela quantidade. E, por fim, nós temos a base de Alcântara. E os Estados Unidos não querem uma base militar, principalmente militar, chinesa na base de Alcântara, né? Onde além da questão estratégica muito importante que seria para a China, é também um dos melhores pontos de lançamento de foguetes do planeta. Então, com certeza absoluta, nós temos muitas cartas para negociar com Donald Trump. Vamos esperar para ver o que a nossa equipe aí diplomática vai conseguir dar e conceder e exigir em troca da equipe diplomática dos Estados Unidos. Mais uma vez, muito obrigado, é um prazer imenso estar sempre aqui com vocês. Até a semana que vem, fiquem com Deus.